Aviso: este episódio contém linguagem forte, relatos de violência e pode não ser adequado para todos os públicos. Por este puerto sale gran cantidad de productos del Ecuador para la exportación. El banano, el camarón, flores, tenemos medicinas, tenemos textiles. También hay mafias transnacionales que han contaminado el puerto con drogas, cocaína, marihuana, opioides. Até não muito tempo atrás, o Equador era conhecido como o maior exportador de bananas do mundo, como um celeiro de craques de futebol e como um produtor de petróleo com uma indústria emergente. Era também um destino turístico importante. A rica e peculiar fauna das Ilhas Galápagos fascinou Charles Darwin e teve papel relevante no seu A Origem das Espécies, talvez o livro sobre biologia mais importante que já foi escrito. Mas nos últimos anos, a imagem internacional do Equador mudou. O noticiário sobre violência projetou um lado até então desconhecido do país. A taxa de homicídio por 100 mil habitantes explodiu nessa década. Saltou de 7 por 100 mil em 2019 para 14 por 100 mil em 2021, 27 em 2022 e 47 pessoas assassinadas a cada 100 mil habitantes no ano passado. Foram quase 8 mil pessoas mortas em 2023, o que dá 4 vezes mais do que as estatísticas oficiais do estado do Rio de Janeiro, que tem uma população mais ou menos equivalente à do Equador. O Equador é vizinho dos 2 maiores produtores mundiais de cocaína, a Colômbia e o Peru. E essa vizinhança, mais a economia dolarizada, porque o dólar virou a moeda oficial do Equador já faz mais de 20 anos, esses 2 fatores facilitaram a exportação de cocaína pelos portos equatorianos de um lado e a lavagem do dinheiro do narcotráfico do outro. Quer dizer, a droga vai e os dólares vêm. E aí, as gangues locais começaram a disputar entre si esse mercado criminoso bilionário, tendo o apoio de cartéis colombianos e mexicanos. Resultado disso, no início de 2024, depois de grupos criminosos terem feito quase 200 agentes penitenciários como reféns e de outros terem invadido uma TV durante uma transmissão ao vivo, o recém-possado presidente Daniel Noboa declarou estado de exceção no Equador para tentar retomar as ruas que pareciam estar dominadas pelas facções criminosas. Quem foi até lá e gravou pra gente o áudio que você ouviu na abertura desse episódio foi o repórter Felipe Pereira. Felipe, felizmente, conseguiu voltar para casa são e salvo para nos contar essa história. Muito bem-vindo, Felipe Pereira. Oi, Toledo, tudo bem? Um prazer estar aqui. Prazer recebê-lo aqui. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Felipe, você não foi para o Equador despreparado, né? Para enfrentar um tipo de situação como essa que você enfrentou lá, não dá para chegar só com a cara e com a coragem e o bloquinho de anotações, né? Qual foi a sua preparação para fazer essa viagem? Nem podia ir lá só com a cara e com a coragem, senão era dar colher de chá demais para a tragédia, né? Toledo, eu fui repórter de polícia um tempão. Eu comecei no jornalismo fazendo polícia. Polícia é um mundo à parte no jornalismo, você sabe. Já fui até em churrasco de traficante, para tu ter uma ideia. Mas o que mais me dava confiança ir para lá é que eu fiz um curso no Exército para trabalhar em área de conflito. Quando começou a ter muito conflito e começaram a queimar ônibus em Florianópolis, que era um negócio que não tinha, eu trabalhava lá, me mandaram para o Exército, passei uma semana lá. Tem uma favela, tipo cenografia, que o pessoal do BOP dá curso para eles mesmos, e eu passei uma semana lá sabendo o que é ponto de morte, onde me esconder se tiver um tiroteio, qual parte de um carro eu tenho que ficar para ter menos chance de tomar tiro, essas coisas. E esse sotaque vem da onde, Felipe? Só por curiosidade. Vem da divisa Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu sou de Lages, uma daquelas cidades que só fica conhecida quando neva nas serras catarinenses, senão ninguém lembra. Qual que era a tua expectativa? Porque o noticiário que a gente ouvia aqui no Brasil era de caos nas ruas, né? O que você viu?
A chegada é meio impactante. Você chega num aeroporto vazio, que ninguém quer ir pra lá. Uns militares com arma longa no aeroporto, tipo fuzil, metralhadora. Quando teve 11 de setembro, eu fui pra lá no mês seguinte, pros Estados Unidos. E eu lembro de o aeroporto cheio de militar com arma. Foi a mesma imagem que eu tive. Inclusive, é um negócio que é similar, que é o 9 de janeiro, o dia dessa invasão à TV. É como se fosse o 11 de setembro para os americanos, é o 9 de janeiro para quem mora em Guayaquil. Eles sabem aonde eles estavam, o que eles fizeram para se esconder e para onde é que eles foram. Não precisa nem perguntar, eles já começam a falar isso sozinho. Chega lá, eu sou jornalista. No dia 9 aconteceu isso. Então, isso dá ideia de o tamanho desse evento para eles. E quando você chegou lá, tinha toque de recolher, não? Tinha toque de recolher, eu cheguei, era umas 13h30 da manhã. Aí não podia ter ninguém na rua, não tinha ninguém no aeroporto, ninguém. Nem motorista de táxi, nem de Uber, imagino. De táxi tinha, de Uber, o conselho era não pegar, porque Uber não é confiável lá. Taxista tinha, e tem aquelas vans que levam para cidades próximas, elas não podiam sair antes das 6. Então as pessoas ficavam esperando das 6 horas acabar o toque de recolher para poder pegar a estrada. E aí você chega, tem esse monte de militar no aeroporto, você só consegue entrar no táxi mostrando o teu ticket, teu bilhete aéreo, e você vê os carros chegando, tendo aquela inspeção de que parece um lugar terrorista mesmo. Abre o porta-mala, o cão cheira o carro, passa com o espelho por baixo, não tem explosivo. Então, o clima era de que qualquer coisa podia acontecer ali. Você pegou um táxi para chegar no hotel? Como é que você fez? Peguei um táxi, não encontrei com ninguém. O taxista anda como se sinal vermelho fosse acelere, porque nem pensar em parar em nada. E a hora que você chega no hotel, tem segurança na frente, armado, e a hora que você diz que é hóspede, ele abre a porta e praticamente te empurra lá para dentro antes que aconteça alguma coisa. Localiza Guayaquil, para quem não conhece, onde fica, qual a diferença, qual é a capital, é Quito, mas Guayaquil é uma cidade importante? Guayaquil é a maior cidade de lá, a região metropolitana tem 2,4 milhões de habitantes, Quito, que é a capital, tem 2,1. E Guayaquil é uma cidade onde tem o principal porto. Quase tudo que importa para o comércio externo equatoriano sai e chega para o Guayaquil. Inclusive a cocaína. Fui dar uma olhada aqui nos números da ONU. A área de plantação de cocaína na Colômbia só cresce. E ano passado, o número é de 2022. Foram produzidas 1.738.000 toneladas de cocaína. Uau. Sendo que 1/3 sai de Guayaquil. E a área do porto é uma área que tem 12 gangues. 12? 12. Para te ter uma ideia, tem uma história que no dia que teve a invasão da TC Televisão, enquanto todo mundo estava prestando atenção lá, tinha um carro que pegava fogo na beira do canal que leva ao porto. Quando apagou o incêndio, tinha 3 homens amarrados e carbonizados lá dentro. E eu falei com a polícia no dia seguinte. Eles acham que eram 3 traficantes. Porque um era colombiano, 2 eram da parte amazônica do Equador. Eles estavam tentando colocar droga em algum lugar, a gangue rival interceptou-os, fazem eles de refém, tomam a droga e dão a eles um destino violento. Eu falei, no dia seguinte, fica só uma mancha preta no chão, no asfalto ali, e aí você começa a andar pela região do porto procurando mancha no chão. E aí você vê, você pergunta, será que aqui teve outro carro carbonizado com gente dentro? Conta um pouco pra gente qual era o cenário que você encontrou no dia seguinte, o que você fez? Qual foi o seu primeiro dia em Guayaquil, qual foi a sua rotina? A primeira coisa que eu fiz era tentar conseguir um carro. O UOL queria que a gente alugasse um carro blindado, não tem no país. E uma motorista veio me buscar e me levou para aquele que ia ser o primeiro dia em Guayaquil. E ela me disse que o marido dela era segurança. Eu falei, você sabe onde a gente está indo? Eu sou jornalista, quero ir para as áreas conflagradas. Falei, convence ele aí com a gente. Usei o argumento que ele quer que você volte para casa. Faz ele vir com a gente. Ele foi. Daí vocês foram para onde? A gente foi para um lugar chamado Durán, que é um lugar na região metropolitana, que tinha o lixão da cidade, no final dos anos 90. Aí começa a juntar aquele monte de catador, começa a fazer casa ali. Depois de um tempo vira casa dormitório.
de quem trabalha em construção civil, domésticas, serviços gerais nos lugares do centro, nos bairros ricos de Guayaquil. E aí ali começa a instalar a criminalidade, porque eles duplicam a rodovia que passa por Durán e também porque tem acesso pelos rios para o porto. Então, tu traz a droga da Colômbia, principalmente, esconde ali. Tem 3 áreas vermelhas em Durán principais. São as áreas em que a gente diria aqui que o tráfico domina. Que a polícia, quando quer entrar lá, tem que juntar um monte de gente, juntar o caveirão para conseguir entrar lá e sair de lá vivo. Tá. Isso seriam as zonas vermelhas. E você esconde ali para depois você fazer o que eles chamam de gancho cego. Que é você consegue chegar no navio, fixa a droga com um fixador no casco do navio e você bota um rastreador. Então, a droga, ao contrário do que mostram os filmes americanos, não vai dentro do navio. Ela vai do lado de fora do navio. Vai do lado de fora, tipo a rêmora e o tubarão, que o peixe cola no tubarão e vai embora. É isso aí. Como é que cola? O que eles me disseram é que eles têm um jeito que eles fixam ou com cola ou mesmo um gancho mesmo. Você tenta amarrar em alguma coisa do navio, algum ponto que seja possível. Eles sempre dão um jeito. Mas isso, toneladas de cocaína? Não são grandes quantidades, mas você bota 30 aqui, 40 aqui, porque a polícia diz que muito se perde no caminho. Mas o que chega lá paga as contas e sobra. E põe um rastreador para saber onde é que tá. O navio tá chegando, tá indo para os Estados Unidos. Você não vai pegar no porto. Chegou, sei lá, perto do Golfo do México ali. Vai uma lancha lá e recolhe. O que você encontrou lá dentro dessas zonas vermelhas? Então, a gente estava em Durán e aí tem uma via principal que parece a Avenida Brasil, lá no Rio. E pro lado, assim, é meio terra de ninguém. Tava com segurança, me encorajei, disse, vamos chegar um pouquinho para dentro só para ver como é que é. E lá não é morro que nem no Rio, é tudo plano. A gente foi a primeira ruela, a gente passou o segundo quarteirão, tinha uma metralhadora pichada numa parede, no muro de uma casa. Eu falei, vou fazer essa foto. A gente foi dar a volta, não tem ninguém na rua em Guayaquil, é impressionante. No que a gente foi dar a volta, tinha 2 gurizões sentados na porta de uma casa. Ele saiu, ele estava sem camisa, ele deu um cutucão pelo bolso, eu só vi o cabo de uma arma, me senti não bem-vindo ali, digamos assim. E aí eu olhei pro motorista, que era o segurança, por sorte, e só disse, cara, vamos embora. É tão bizarra a violência lá em Guayaquil que tem um tal de código vermelho para os hospitais. E as pessoas não podem visitar os doentes nos hospitais. Fica 4 guardas em cada entrada. Para você entrar, você tem que ou mostrar uma guia de exame, ou você tem que mostrar que você é parente de alguém que está internado. Só pode entrar 2 pessoas. Senão, você não pode estar no hospital. Eu queria fazer foto disso e falar com as pessoas. E não pode entrar porque eles temem que entre alguém para matar alguém que está no hospital, é isso? Porque ano passado teve um criminoso que foi baleado, não morreu, aí eles invadiram e terminaram de matar no hospital. Foram 5 criminosos que chegaram, mataram o cara, o criminoso, e desde então nem os doentes são respeitados lá, nem os familiares dos doentes também. Então daí você saiu dessa viela onde te mostraram a arma e foi para o hospital onde você não poderia entrar. Qual foi a próxima etapa da sua aventura em Guayaquil? Nesse mesmo dia, estava chegando às 6 horas, que era hora de troca de guarda na principal cadeia de lá. Que chama-se? Penitenciária Litoral del Guayaquil, mas eles chamam de Pascuales. E foi da onde o Fito fugiu, que é o grande criminoso. Localiza o Fito pra gente e explica por que ele é importante nessa história. Minha opinião, tá? O Fito é o bode expiatório. Nada dá certo, tem um monte de criminoso, mas você pega um pra Cristo pra dizer ele é o problema. E nós vamos prender esse cara e dizer pra população que tá tudo bem. Que é o que foi o Fernandinho Beiramaro, que é o Marcola. Mas o Fito, de acordo com a narrativa deles, é o principal narcotraficante. Ele tem conexões com cartéis mexicanos. E o Fito é o chefe de uma quadrilha que chama Los Chorones, que tem mais componentes e que tem mais armas. O Fito é simbólico porque ele foge e os caras não sabem um dia que ele foge. É impressionante. Mas vem cá, essa cadeia não é uma cadeia de segurança máxima? É uma cadeia de segurança máxima, 12 pavilhões. 12? 12 pavilhões, tem 33 mil detentos no Equador, 10 mil estão nessa cadeia. Ainda que caibam só 5 mil lá dentro.
E tem a Rocha, que é a principal, tipo... O pavilhão top AAA ali. Exatamente, é tipo, daqui ninguém sai. Só que o cara fugiu de lá. E eles só foram se dar conta no dia 7 de janeiro. E aí chamaram 3.000 policiais, cachorro, exército, todo mundo. Entraram nos bueiros. Só que eles não sabem nem se foi nesse dia que ele fugiu. Foi por causa da fuga e da descoberta da fuga que a confusão começou? Aí a polícia foi dar a resposta, os criminosos deram a resposta deles, que foi no dia 9 ter essa bárbara onda de violência. Que a imagem mais forte é aquela dos criminosos entrando num canal de TV que todo mundo diz lá que é um canal público e foi para dar um recado para o governo dizendo: nós não temos medo de você. Estábamos en la redacción, vi una compañera con su rostro de terror diciendo: nos vienen a matar. E aí tem essa caçada absurda a ele, e aí o governo quer dar que isso que eu acho mais incrível, o governo quer dar uma resposta de o controle é nosso. Uhum. Aí, nesse dia, eu fui na cadeia, São Pedro ajudou, na hora que estava tendo a troca de gente, eu tento conversar com as pessoas, não deixo, chove um monte, aquela chuva amazônica, assim. Aí eles abrem a porta porque tá trocando o pessoal, eu entro lá e digo: posso ficar aqui só porque tá chovendo demais? Eles falam: pode. Aí eu fico ali, tá trocando de gente, fico olhando e tento conversar com o porteiro não me deixa, e eu vejo que é bom ficar quieto para não me enxotarem. Mas eu vou observando e vejo que tem um cara contratado para fazer o serviço de revista, tem a Polícia Nacional, que é o que faz a segurança da cadeia, e tem o Exército, que foi mandado para cuidar da cadeia. E o que eu acho mais bizarro de tudo é que eles são revistados como, tipo, perna aberta, mão na cabeça. Os caras revistam ele dos pés à cabeça inteiro. Os soldados do exército, os policiais e os terceirizados. Os terceirizados revistam essas pessoas. Tanto a Polícia Nacional quanto o exército. Tipo, é um negócio... Tipo... Uma inversão de papéis ali. E aí eu penso, tipo, só falta mandar tirar a roupa. Parece que está revistando um criminoso e não um agente de segurança nacional. Quer dizer, isso mostra que há uma desconfiança recíproca e muito forte entre todos os personagens que, teoricamente, põem ordem na casa. Aí eu dou uma olhada no caminho que leva para os pavilhões, tento conversar com mais gente, o pessoal diz que não, agora daqui ninguém sai, não sei o quê. Faço uma matéria contando como é que é a revista, essa história bizarra, e eu vou atrás do histórico da cadeia. Nesse século, depois que virou ano 2001 em diante, 470 mortes. Mas é cerca de 470. Aí mas como assim cerca? Os caras não conseguem nem contar o número, tipo, a estatística não tem nem isso. Aí eu fui falar com o pessoal da imprensa de lá, é que eles mudam o número de mortos depois de um tempo que tem o massacre. Aí de 2021 até 2023 teve 10 massacres. Em 2 anos, 10 massacres. No 7º deles, disseram que tinham morrido 33 pessoas. Aí, passou um mês, a contagem de mortos caiu para 11. E a justificativa é que, como todo mundo foi esquartejado, eles acabaram se confundindo e contaram o mesmo corpo mais de uma vez. Bom, sem comentários. Não, dá uma ideia da brutalidade do que acontece lá dentro. Sim. E de como que é feito o tratamento dessa situação. Tem 3 lugares em Guayaquil que são bem problemáticos. Nesses lugares, Isla Trinitária, Durán e Guasmo, as pessoas têm no celular vídeo de gente sendo decapitada, esquartejada, queimada, porque os próprios traficantes fazem e começam a passar ali, 1 para mostrar força e 2 para mostrar que a população... tem que baixar a bola. Uma medida de controle, né, da população. Controle pelo medo, que é bem eficaz. Lá em Durán, você conheceu uma pessoa que te ajudou bastante nessa reportagem, né? Tem um padre, chama Padre Simon. É um indiano que foi para lá em 2013. Tem vários projetos sociais. E ele tem um acesso, digamos assim, que a maioria das pessoas não tem, porque ele está lá desde 2013, 20 anos, o filho dos traficantes estuda na escola que ele mantém, ele dá refeições lá.
Aí eu fui para Duran com ele. Ainda assim, eles me viram chegando no carro dele. Eu tenho que encontrá-lo. Ele não tem confiança que eu era jornalista do Brasil. Ele marcou num café, num lugar perto do Hotel Hilton, que é o principal da cidade, para me ver chegando no café. O padre? O padre. E aí eu fui falar, ele disse, você vai me seguir até lugar tal, você vai deixar o carro em lugar tal, você vai entrar comigo, e aí eu vou levar você na área, que é a área bem perigosa, e lá você vai conversar com moradores que eu convidei para ir para lá, para você falar, e aí você vai ter um retorno. Porque eu falei para ele, eu preciso de gente da versão que não seja a versão policial. Eu quero saber o que as pessoas pensam mesmo. E quando você ia com a polícia, você começava a conversar com o morador, colava um policial. E aí eu fui com o padre, no que a gente empicou na parte principal, veio um carinha cumprimentar o padre. Aí o padre falou para mim, esse aí é o olheiro. Agora ele deve estar passando um WhatsApp ali, dizendo que eu estou entrando com uma pessoa diferente aqui. Eu falei, tá bom. Daí lá fomos eu e o padre. A hora que a gente entrou, a gente foi numa das escolas que ele mantém. Comecei a falar com as pessoas. E algumas coisas chamam a atenção. Eu falei com uma mulher chamada Mireia Quesada. Ela dava graças a Deus que ela tem 3 filhos, todos ficaram adultos, ninguém virou criminoso, ninguém morreu. Eu falei, como que você conseguiu isso? Ela disse, porque eu proibi eles de sair na rua. Eu falava, mas como que você faz uma criança não ir brincar na rua e um adolescente não sair na rua? Ela falou, a base de paulada. Cada vez que eu pegava eles na rua, era chinelada. Eu falei, você não se arrepende? Ela falou, não, eles são adultos. Nenhum deles está preso. E aí você vê como é que são os valores desse lugar. Quer dizer, como a população pobre consegue sobreviver num lugar como esse. Deixa eu te contar uma história também dessa parte mais pobre, que é uma coisa que me chamou muita atenção lá no Equador, é a quantidade de xenofobia e de apoio à tortura que tem. Todo mundo que eu falava, eles acham que tudo é culpa dos venezuelanos e dos colombianos que foram morar no Equador e que fizeram o país virar esse corredor de tráfico. Explica um pouquinho a origem disso. Por que houve essa imigração de colombianos e venezuelanos para o Equador? Foi permitido, no passado recente, que se entrasse no Equador. O Equador, um dos problemas de lá é que passou-se muito tempo numa polarização absurda política. Deixou-se de cuidar-se da segurança pública para a política cuidar de brigar um com o outro. E uma das políticas que se teve muito choque entre os grupos de esquerda e direita foi a imigração. E aí se cristalizou na mentalidade das pessoas, porque foi feito muito esse discurso, de que com os imigrantes veio a violência. Os colombianos trouxeram a droga, os venezuelanos trouxeram a mão de obra para servir para os cartéis colombianos. E aí criou-se essa xenofobia muito forte no Equador. Deixa eu tentar fazer um resumo do que a gente conversou até agora. Então, na visão popular que você ouviu nas ruas de Guayaquil, de Duran, ali das pessoas que são as vítimas desse processo de explosão da violência lá, a visão deles é que um governo de esquerda toma o poder, se sucedem vários mandatos da mesma tendência política. Ao mesmo tempo, você tem uma abertura das fronteiras, você tem o acordo do governo colombiano com as Farc, que muda também um pouco a geopolítica do continente em relação às drogas, e você tem, coincidentemente ou não, ao mesmo tempo a chegada dessas levas de colombianos, de venezuelanos e um aporte maciço, aumentando muito mais o influxo, o fluxo de entrada de droga da Colômbia, principalmente, mas também do Peru, para os portos equatorianos e dali para o México e para os Estados Unidos. E isso tudo ao mesmo tempo, e a explosão de violência é pela disputa do domínio desse mercado, quem vai exportar mais droga, de que maneira, é isso? Mais ou menos é esse o resumo? É exatamente isso. Se você domina uma viela a mais, você tem uma viela mais segura para você esconder a droga, para você levar a droga até o navio e para você circular sem ser morto. Entendi. E aí você tem num espaço de um porto 12 gangues. Cada espaço ali é disputado a bala. Cada centímetro conta. Cada centímetro conta para você ficar rico e para você não morrer.
E esse era o seu objetivo quando você foi para lá? Era tentar entender essa dinâmica, essa história e tentar contar essa história através da boca das pessoas que você entrevistou. Era essa a ideia? Esse era o plano? O plano era, a gente sabia o macro, a história da Colômbia, do Peru, de tudo isso a gente já sabia, dos Estados Unidos, mas era tentar ver o outro lado, de como que esse macro refletia na vida do cidadão do Equador, do cidadão de Guayaquil. E o que você percebe entrevistando esses moradores de Guayaquil é que a população apoiava as técnicas, se é que dá para chamar de técnicas, as medidas mais brutais e radicais para tentar contornar um problema que eles viam como insolúvel. Eu achei isso e eu conversei com especialistas lá. Eu lembro que a mais veemente chamava Michelle Maffei, que é uma professora universitária que estuda crime organizado. E ela disse que é uma sociedade saturada. A visão dela é de que eles não aceitam mais estar submetidos às regras do tráfico de drogas, de não poder sair de casa, de não poder voltar para casa na hora que quer. Você chegou lá no pós-crise, no auge da violência e da resposta do governo, mas antes dessa crise se instalar, como era a vida do morador típico da periferia de Guayaquil? Ali na década de 2010, eles instalaram uns portões enormes na entrada das vielas, e eles trancavam esses portões à noite porque tinha muito roubo. Aí a prefeitura disse, não pode um morador acabar com o jeito de ir e vir das pessoas. E mandou tirar esses portões. Só que daí os traficantes tinham aprendido que esse portão era bom para eles. Eles cometiam um crime, trancavam o portão para dificultar a polícia chegar lá. Então, já vem tendo uma degradação da condição de vida. E o que eles falam muito é que com a pandemia, a questão ficou completamente insalubre. Porque aí os traficantes passaram a toda noite fechar esse portão e você tem um horário limite para entrar em casa. E também começou a ter muito desemprego. E aí começa a ter assassinatos, toque de recolher imposto pelos traficantes. Quer dizer, de fato, não é coincidência a explosão da taxa de homicídios justamente no período após a Covid-19. E o outro lado, você, além de andar pelas vielas e pelos cais do porto, você também foi encontrar os exportadores de banana? Fui encontrar os exportadores de banana. Fui em uma daquelas casas, num condomínio fechado, que cancela, você passa pelas garagens, tem 300 metros quadrados, cheio de Mercedes, BMWs e Porsches, essas coisas. Aí eu entrei numa casa, a dona da casa chamava Doris. Ela falou, a gente é exportador de banana. Aí eu abri o site para fazer aquele social. Tinha banana Doris. Eu falei, tem uma banana chamada Doris? Ela falou, sou eu. É a marca que a gente manda para os Estados Unidos. Nossa marca lá é Doris. E aí era isso. Eles são um dos grandes exportadores de banana. Tipo, eles são tipo a família Safra do país. Alguma coisa assim, muito ricos. E ela falou que a primeira providência que eles fizeram foi comprar um carro blindado. Eles tiveram que encomendar, fazia 2 semanas que tinha chegado, e os amigos deles queriam alugar o carro blindado, porque ninguém mais lá do condomínio fechado sai de casa depois das 7 da noite. Aí, quando eles queriam sair, eles queriam alugar o carro, disseram que pediram emprestado, ela falou que não emprestava, depois queriam alugar, ela falou que não alugava. O que está acontecendo com os bananeiros, como eles se chamam, é eles sendo extorquidos. Que tem um bananeiro que também mora naquele condomínio, que pediram $30 mil para deixar ele em paz, na fazenda dele. Aí, o homem de negócio quer negociar. O que as gangues fizeram? Meteram a placa, quem entrar nessa fazenda será assassinado. Como todo mundo que trabalha nas fazendas vive no pueblo onde está a gangue, ninguém foi trabalhar, passou 6 semanas e ele perdeu a produção. Eu ouvindo você, é impossível para mim não pensar no Brasil, porque é tudo muito parecido. Eu estava vendo até o ano da independência é o mesmo, né? 1822, né? Independência do Equador, da Gran Colômbia, foi o mesmo ano que o Brasil se tornou independente de Portugal.
A desigualdade social, pelo que você está descrevendo, é muito parecida. A presença do crime organizado nas ruas suplantando o Estado, o domínio do crime organizado e das gangues das cadeias. Que você sentiu assim tão diferente do que você vê no Brasil? E você acha que o Equador é o Brasil amanhã, não? Acho que uma coisa que tem que ver é que existe mais de um Brasil, né? Uhum. Também depende muito de quanto que a política vai ser corrupta, quanto que a justiça vai ser corrompida pelos traficantes. A gente já vê aí miliciano virando deputado, em Assembleia Legislativa, em prefeituras. Depende de quanto o PCC vai conseguir se tornar hegemônico, se tornar um cartel mesmo, que controla desde a produção na Colômbia até a exportação. Até onde eu sei, eles dependem também de máfias europeias para colocar droga na Europa. Uhum. Então, o risco existe, a gente não pode dizer que não existe. Bom, Felipe, eu queria te agradecer muito pela sua participação. E onde é que quem quer assistir aos vídeos que você fez e ler as reportagens que você escreveu encontra as suas matérias? A principal matéria está no UOL Prime, que é essa matéria que faz esse guarda-chuva de toda a situação equatoriana. Lendo essa matéria no Prime, dá para ter bem uma visão do que é o país e como é que as pessoas, os equatorianos, sentem essa onda de violência. E os vídeos? Os vídeos estão no YouTube e tem matérias de situações mais pontuais que estão em UOL Notícias. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. E obrigado a você que nos ouviu até aqui. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do UOL Prime. Meu convidado de hoje foi o repórter Felipe Pereira, do UOL. O roteiro é da Clara Realstad. Montagem e desenho de som do João Pedro Pinheiro. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora adicional, Epidemic Sound. Coordenação, Juliana Carpanês e Lígia Carriel. Consultoria, Trovão Mídia. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usou o áudio da AFP,